Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vinde, Santo Espírito, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado. Tudo será criado, Senhor, tudo será transformado pelo vosso Espírito. Serão transformadas as nossas vidas, será transformada a face da terra, Senhor. Enviai vosso Espírito de paz, dai-nos os dons que de vós procede, sabedoria para julgar os acontecimentos, fortaleza para suportar as dificuldades do dia a dia. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito de conselho, de discernimento, que nos possibilite distinguir o mal do bem, a guerra da paz, o amor do ódio. Dai-nos o dom do discernimento, para não sermos cegos, de olhos abertos. Capacitai-nos para compreender qual a vontade do Pai Celestial para cada um de nós, para a igreja e para o mundo. Vinde, Santo Espírito, renovai a face da terra, como sempre machucada pela violência, banhada por sangue de inocentes. Dá-nos a força de suportar todo esse sofrimento, com um desejo ardente de sermos santos, como vós sois santos. Você que está em casa, baixe a cabeça por um instante. Você que está aqui, faça o mesmo. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Você que acompanha esse retiro, se lembra das pregações? Elas estão disponíveis no meu canal no YouTube. Digo isso para que você possa beber dessa fonte. Se alguém da comunidade puder receber as pessoas, já que eu não posso estar lá, eu fico agradecido. Queridos irmãos e irmãs, eu vou lhes falar hoje, nessa manhã de terça-feira, sobre Eucaristia. Quero já dizer, e quem me conhece bem o sabe, que é o tema predileto de minhas pregações. É algo que não tenho palavras, porque também a Eucaristia nunca será compreendida por sermões, por palavras, por mais iluminadas que sejam. É por isso que a igreja nos apresenta a Eucaristia como um mistério da fé. Ora, o que é o mistério? É algo que a gente
não alcança, que a gente não compreende totalmente. Quando uma coisa misteriosa for desvendada, já não é mais mistério. Mas acompanhe-me nessa reflexão. João, no seu evangelho, ele diz, escutem bem, tendo passado por este mundo, fazendo bem a todos, e sabendo que chegara a sua hora de passar deste para o outro mundo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esta introdução joanina é para mim, e eu coloco para vocês em casa e aqui, uma introdução à Eucaristia. Contemple Jesus caminhando, passando, fazendo bem a todos. O que é que João quer dizer? Curou os leprosos, compadeceu-se das multidões, encheu-se de compaixão para com o povo sofrido. Quando os leprosos eram expulsos da comunidade, aproximou-se deles porque gritavam pelo seu nome. Tocou-os. Uma pessoa nem sequer podia se aproximar de um leproso. Era proibido. Ele se aproxima, toca-os, cura-os. Você agora compreende a palavra de João. Passou fazendo bem a todos. E João diz, sabendo que chegara a sua hora. O que significa isso? Aquela hora para a qual ele viera, para restabelecer a ordem na desordem do pecado, para restabelecer a graça que havíamos perdido pela desobediência, para recapitular a história e fazer-nos voltar para o Pai. Compreendam? O mistério da encarnação tem essa finalidade específica que agora eu citei. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a graça de se tornarem filhos e filhas de Deus. Porque estes não nasceram da carne nem da vontade de um homem, mas renasceram pela vontade de Deus. O batismo e a vontade do Pai era reconciliar consigo a humanidade dispersa pelo pecado. E assim, fazer brilhar em meio às trevas a luz. Vocês se lembram da passagem? Aos que habitavam na região tenebrosa da morte, Deus fez brilhar uma luz. Olha que coisa linda. Tendo chegado, pois, a sua hora, resolveu subir para Jerusalém. Esse subir para Jerusalém é um marco referencial histórico, porque em Jerusalém, naqueles dias, haveriam de celebrar a Páscoa. E os judeus subiam para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Só que ele é aconselhado a não ir. Senhor, tu não sabes que os judeus querem te matar? Que os fariseus, os anciãos, tramam contra ti? E Jesus diz, se o grão de trigo que cai à terra não morrer, será um grão de trigo. Mas se morrer, dará muitos frutos.
É preciso que o Filho do Homem padeça muito nas mãos dos sacerdotes, dos doutores da lei, seja crucificado, anuncia a paixão, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Observe, rejeitado, mutilado, crucificado, morto, ressuscitado. Esses elementos levam você a quê? A se lembrar da nossa profissão de fé. É o que nós rezamos no credo. E ele diz claramente. Os discípulos ficam assustados. Pedro, quando ouve essa história de cruz, de morte, coitado, não compreendeu. Chega a aconselhar Jesus: não, isso nunca te falta. Não fale isso, Senhor. Não. Afasta de mim, Satanás, porque tu estás pensando como homem. É preciso que o Filho do Homem padeça tudo isso e ressuscite ao terceiro dia. A visão de Pedro estava ofuscada pelo medo e também por um aspecto humano. Não te aconteça a morte. E o Senhor diz: subamos para Jerusalém. O que percebemos aí? Uma decisão firme. Ele está decidido a oferecer-se ao Pai. Ele assume o sacrifício livremente. E aí está o aspecto da grandeza do seu amor por nós. Como não reconhecer esse amor? Respondam-me. E daqui a pouco vocês vão se maravilhar quando eu os convidar a estarem sempre na missa assim, participando desse sacrifício. Foi quando também Pedro, recuperado de sua miopia instantânea, diz: subamos e morramos com ele. Sobem. Quando chegam perto de Jerusalém, eles perguntam. Observe que os discípulos não vão entender nada do que vai acontecer, do que está para acontecer. De fato, eles só vão entender, atenção, depois da ressurreição. E, sobretudo, quando o Espírito Santo vem e lhes esclarece todas as coisas. Onde queres que celebremos a Páscoa? Estavam próximos a Jerusalém. Eram os dias pascais. E todo judeu, até hoje, cumpre rigorosamente aquilo que o Senhor mandara fazer através do seu servo Moisés. A imolação de um cordeiro, oferecido a ele, o Senhor, por cujo sangue o povo era aspergido, Aí você entende por que, em certas cerimônias, sobretudo na noite de Páscoa, o sacerdote asperge o povo com a água abençoada, que é o símbolo do sangue purificador do Cordeiro. Nem isso a gente sabe, né? Tudo é bonito na liturgia e tem um significado profundo. Jesus diz: vão à cidade, vocês encontrarão um homem com um jumento, digam: o mestre precisa de tua casa para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Foram, encontraram tudo como o Senhor dissera. Era uma casa grande, com um primeiro andar, um salão grande. E ali prepararam o ambiente para a ceia pascal. Observe que tudo aí está acontecendo conforme as normas da antiga aliança.
Nada de novo. O texto diz: ao entardecer daquela quinta-feira, ó meus irmãos, amanhã começa a quaresma, e daqui a 40 dias essa quinta-feira será celebrada. Desculpa a emoção. Como você vai celebrá-la? Entraram ao entardecer, tomaram os assentos para fazer a ceia pascal. Eu acho que tudo estando preparado, certamente, como os judeus se perguntavam: onde está o cordeiro? O carneiro de um ano perfeito que deve ser oferecido a Javé? Não poderia existir Páscoa judaica sem a imolação de um cordeiro, como até hoje eles o fazem. Faltava a matéria principal para a celebração pascal. Você em casa está entendendo? De repente, sentados, o homem se levanta e, em meio a salmos, cânticos, começa a surpreendê-los. Sim, ele diz, observe as palavras: eu desejei ardentemente celebrar convosco esta Páscoa, pois não a celebrarei novamente, senão quando se cumprirem todas as Escrituras. Eu quero que você faça um esforço de me acompanhar, de mentalizar o que eu estou dizendo. Primeiro, Jesus manifesta aos discípulos um desejo ardente. Você poderia me dizer o que é para você um desejo ardente? É algo que... Você já sentiu um desejo ardente? Qual o desejo ardente que hoje Padre Adilson carrega no coração? Que cesse a guerra na Ucrânia. Eu desejo, quando eu vejo as crianças, hoje 18 crianças foram mortas num bombardeio, eu choro. Não é porque eu sou emotivo, mas eu choro, sentindo a dor daquela gente. Um desejo ardente que se faça um acordo, pare essa matança de seres humanos. O que é um desejo ardente para uma mãe grávida? Aqui tem muitas mães, né? Você se lembra daquele dia, hein, Gilca? Você se lembra o dia em que você deu à luz a seu filho e sua filha? O desejo ardente é que chegasse logo e que viesse com saúde. Que você pudesse tê-lo, como vocês mães tiveram, nos braços. O que é um desejo ardente de um pai que vê um filho no hospital? Que o filho seja curado. Jesus diz: eu desejei ardentemente esse momento. É muito importante. E já começo a dizer, ele deseja ardentemente que você celebre cada missa de forma diferente como você tem celebrado. Que você queira estar com Ele, que você queira participar do seu sacrifício, que você possa mergulhar nesse silêncio de adoração. Como é triste ver nas celebrações pessoas dispersas, pessoas cuidando do cabelo, pessoas com o celular. Ou eu estou mentindo? É vergonhoso isso. Não bate com o desejo de Jesus. Eu desejei ardentemente celebrar convosco esta Páscoa. Mas há um aspecto que fugiu à compreensão dos discípulos e que só depois eles puderam compreender. Pois não a celebrarei mais, senão quando se cumprir as Escrituras.
Que coisa, né? Tudo que fora dito pelos profetas vai se realizar. Onde? Na cruz, no sacrifício, no sangue derramado, na nova e eterna aliança. Vamos nos situar no contexto da instituição da Eucaristia. Ao dizer essas palavras, sabendo que eles não as compreendiam, Jesus usa uma palavra que está em João, que é extremamente importante, eu quero dizer, porque talvez abra seus olhos, ilumine a sua mente, para você fazer da Eucaristia o centro de sua vida. Ele diz: o que eu faço agora, vós não compreendeis. Ele é onisciente, ele sabia. Compreendereis depois. Foi depois da cruz, foi depois da ressurreição, foi com a vinda do Espírito Santo que a igreja compreendeu, começou a celebrar, e não pode parar de celebrar a Eucaristia até que ele volte. Pode aplaudir. Sem poder lhe ver, que está em casa, como eu gostaria que você pudesse dizer: compreendi, Padre. Eu me sentirei realizado. E você aqui, com essas palmas, acho que disse: eu compreendi. E então, ei-lo sentado à mesa. Depois das orações, começaram a ceia pascal, com os pães ázimos, as ervas amargas, como os judeus celebravam e ainda celebram a Páscoa. Mas de repente ele se levanta. É surpreendente. Escute as palavras que ele diz. Toma o pão, ergue-o, abençoa. Os discípulos estão olhando. É um gesto não conhecido. É algo de novo. E após a bênção, reparte o pão, dá a cada um deles e diz: isto é o meu corpo, que será dado por vós. Vamos dizer: isto é o meu corpo, que será dado por vós, para o perdão dos pecados. Fazei isto em minha memória. Vamos pedir que Clemence faça um solo para você meditar em casa um pouquinho a grandeza dessas palavras. São as palavras da instituição do Santíssimo Sacramento que Ele dá à igreja. Ah, meus irmãos, como é belo o que celebramos, como é santo, santo o momento eucarístico. Incomparável, incomparável. Todas as cerimônias, todas as liturgias da igreja, é como que desaparecessem para esse centro da história humana e da vida da própria igreja. O ato do amor supremo do Senhor por nós. Os discípulos começaram a comer o pão, de mão em mão. Comeram do mesmo pão. Escute-me, como nós comemos em cada missa do mesmo pão. E não pode ser diferente. Se for diferente, alguma coisa está errada. E o pão que repartimos, desculpa a emoção, diz Paulo, é o corpo do Senhor. Paulo diz isso. Todos comeram do mesmo pão. Não vou falar
de Judas, que está no grupo e que não come. Quem é, Senhor? Aquele que põe a mão sobre o prato. Quando Judas foi comungar, o Senhor olha para ele e diz: o que tu tens a fazer, faze-o logo. E Judas, desesperado, foge. Diz João: porque quem não ama não pode participar do pão da vida, do pão do amor, do corpo do Senhor. Diga amém. Vocês estão entendendo? É maravilhoso, né? E agora, depois de terem comido o pão, repito, sem terem entendido, o Senhor toma o cálice com vinho da graça. Shema Israel, Adonai, escuta Israel, o Senhor é único, disse ele certamente. E com profunda emoção, é assim que eu digo, eu vejo, eu fico a imaginar o que se passava no coração de Jesus, naquele momento. Ele abençoa e diz, olhem as palavras, queiram repeti-las comigo: este é o cálice do meu sangue. Este é o cálice do meu sangue. Observe como você precisa ter consciência dessas palavras pronunciadas por Jesus, que são repetidas em cada missa. Sangue da nova e eterna aliança. Sangue da nova e eterna aliança. Continue mergulhando no sentido das palavras. Aliança nova. Ora, os judeus sabiam que o Senhor tinha feito muitas alianças ao longo do tempo com eles. Aliança com Abraão, a aliança do Sinai. Agora alguém diz: este é o sangue da nova, meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Escutem-me, não haverá nunca, jamais, nenhuma outra aliança entre o céu e a terra. Nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, por vós que aqui estáis, e por todos os que haverão de crer, para a remissão dos pecados. Portanto, a remissão dos pecados não é purificação que alguém obtenha por sua própria vontade. Não é mérito pessoal de purificação por etapas. Fomos justificados, diz Paulo, pelo sangue do Cordeiro de Deus. E agora ele dá uma ordem: fazei isto em minha memória. Tomaram do cálice, do mesmo cálice. Tiago, vocês sabem, foi o primeiro a tomar o cálice. Beberam do mesmo cálice. Terminado aquele momento da instituição, ele agrega ao seu ato de amor uma exigência pessoal. Preste atenção. Ele agrega a esse ato do seu supremo amor por nós uma exigência. Tira o manto, cinge-se com a toalha e diz: vós me chamais de mestre, e eu sou. É a única passagem nos evangelhos em que Jesus diz: sim, eu sou o vosso mestre. Se eu sou o vosso mestre, aprendei de mim. Aprendei de mim. O que eu agora faço, fazei-o também vós.
dou-vos o meu mandamento. O meu mandamento. Não é o mandamento de Moisés. É o mandamento dele. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. E pôs-se a lavar os pés dos discípulos. O lavar os pés, na época de Jesus, era algo reservado por obrigação aos escravos, às escravas. Era um ato humilhante. As escravas lavavam os pés de suas senhoras. Os escravos lavavam os pés dos seus senhores. Aprendei de mim. Ah, meus irmãos, como precisamos entender que a Eucaristia está ligada ao ato da caridade para com os outros. O ato de sermos semelhantes a Ele. Servos por amor. Servos por amor. De fazermos tudo por amor. Santo Agostinho diz, a medida do amor é amar sempre, não se esgota. Saíram para o saíram para o Horto das Oliveiras, um lugar muito querido dele, que quando vinha da Galileia para a Judéia, antes de entrar na cidade, fora dos muros, tinha um jardim com oliveiras. Vocês já foram lá? A Gilca se lembra quando foi comigo, minha filha? Lindo, né? Emocionante. E então, ali ele costumava rezar. Ficava naquele horto. Ali ele é preso. Começa o seu suplício. Mas eu quero que vocês entendam a Eucaristia. Todo esse tormento que a gente já conhece, a gente chama via sacra. Durante a Quaresma, todas as sextas-feiras, que a direção da rádio que está me ouvindo saiba, eu quero que às 7h da noite, no lugar do programa Boa Noite, Povo de Deus, eu vou rezar com o povo de Deus a via sacra. Vocês que estão aqui podem me acompanhar, será uma honra muito grande se você mandar uma mensagenzinha. Padre, estamos rezando a via sacra, o caminho da paixão, o caminho da cruz. Nesse santuário tem 4 belas trilhas. A mais importante, a mais curta, é esta à minha direita, a trilha da misericórdia, que nos leva a contemplar a paixão. Nós a fizemos segunda-feira à noite. Se lembram disso? E ali começa todo o suplício. Vai para Caifás, sumo sacerdote. Passa a noite amarrado. Quem é que ficava amarrado da quinta para a sexta-feira? Um cordeiro. Aquele que os judeus iam sacrificar para celebrar a Páscoa no sábado. Interessante, né? Como as coisas são correlatas. Dali, já ao amanhecer da sexta-feira, o Cordeiro de Deus, o mais belo dos filhos dos homens, o mais perfeito, o mais santo. Hoje é dia da Sagrada Face. É levado para Herodes. Eu vou, porque isso vocês já conhecem, eu quero chegar à Eucaristia. Sabe como foi o encontro dele com Herodes? Naquele palácio devasso. Herodes o manda para quem? Pôncio Pilatos, governador romano. Pilatos o interroga com desprezo. Por acaso sou eu judeu? Julgai vós mesmos, segundo vossas leis. Não podemos fazer isso, porque ele se disse rei, e todo aquele que se faz rei é contra César, que você representa. Um jogo político odioso, né? Parece, desculpe eu dizer, o jogo político de hoje,
de Vladimir Putin, dizendo que não estamos bombardeando nem destruindo vidas civis. Um jogo de palavras, porque a política tem essa página negra daquilo que pode e deve ser bonito, belo, na convivência social. Sei que vocês já estão cansados, mas me deem só 15 minutos para eu terminar, pode ser? Escutem. E Pilatos pergunta: tu és rei? Assustado quando ouviu os fariseus, os doutores da lei, dizendo: ele se fez rei. E todo aquele que se faz rei é contra César. Tu és rei? Eu queria que você contemplasse, porque eu estou falando de Eucaristia, e hoje é o dia da Sagrada Face. O rosto de Jesus é ensanguentado, coroado de espinhos, mutilado, espancado. Isaías já havia predito, está no capítulo 51. Nós ouvimos, e tão desfigurado estava que nem parecia um ser humano. Olha, tão desfigurado estava que nem mais parecia um ser humano. Pense nisso. Isaías diz: porém, graças às suas chagas, fomos curados, porque andávamos como ovelhas desgarradas, e Ele tomou sobre si as nossas dores, sobrecarregou-se por causa de nossos pecados. É incrível perceber como as profecias se realizaram plenamente em Jesus. Ei-lo nesse jogo. Sim, eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Não encontro mal nenhum nesse homem. Vou açoitá-lo e depois soltá-lo. Mas não esqueça, estou falando da ceia pascal, desse sacrifício que eu estou narrando, que Ele instituiu na forma que nós chamamos sacramental. Se o soltas, não és amigo de César. Parece que o Pilatos queria mesmo, estava determinado a soltá-lo. De tal forma que ele diz: é costume meu soltar-vos um preso na Páscoa. E mandou chamar um assassino, um estuprador, que todo mundo conhecia. Aqui está Barrabás, que vós conheceis. E disse quem é Barrabás. Eu acho que Pilatos tinha certeza que o povo optaria por soltar Jesus. Mas é importante dizer, atenção, o que eu afirmei há pouco a respeito de Isaías. Ele tomou sobre si nossas iniquidades, nossas imperfeições. Aqui está quem vós conheceis: assassino, estuprador. A quem quereis que eu solte? A Barrabás ou a Jesus de Nazaré? A quem, de quem eu não encontrei mal nenhum? Silêncio. Houve silêncio. E foram os sacerdotes que no meio do povo começaram a dizer: gritem, gritem Barrabás, gritem Barrabás. Uma massa inconsciente, um povo que não pensa, pode tomar decisões profundamente erradas. Um povo que não pensa bem pode eleger um prefeito que não é digno da sua função, um governador, um presidente, ou quem quer que seja. Uma moça e um rapaz que não pensam, que são levados pelas emoções, podem tomar uma decisão muito errada de um casamento que nunca devia existir. O povo não pensa. Mas alguém influencia e diz: gritem, gritem Barrabás. E o povo começa a gritar: Barrabás, Barrabás. E o que eu farei com Jesus? Pilatos está perplexo. Crucifica-o, crucifica-o.
abrindo um parênteses, é para mim e para você. Exercitemos a capacidade de pensar, de ponderar antes de decidir, de termos prudência com o que falamos, prudência no agir. Se houvesse prudência de Vladimir Putin, ele teria mandado invadir um país que não lhe fez nenhum mal? Não. Quantos erros você já cometeu por não refletir, não pensar, não rezar? Fecha o parênteses. Todos gritaram, crucificam. Colocam sobre seus ombros uma pesada cruz. E ele põe agora a se caminhar, põe-se a caminho. Carrega determinado a cruz. E a cruz era para todo o Império Romano, não só para os judeus, o mais terrível dos suplícios. Era a vergonha, pois nela eram crucificados os malfeitores, os deserdados, os amaldiçoados. Ouviram? Se lembram da profecia de Isaías? Tomou sobre si nossos pecados, sobrecarregou-se por causa de nossas faltas. Eis Jesus crucificado. Até que dá um grito: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Os evangelhos dizem que naquela hora houve como que uma escuridão, um terremoto. Quem já foi na Basílica da Santa Cruz, lá no lugar onde foi crucificado, descendo, tem umas paredes de vidro, você vai ver uns lajedos grandes, rachados realmente. Dizem que foram aquelas pedras. E pedras são da fundação da Terra, há 6 bilhões de anos atrás. Rachados realmente. Mas, atenção, para concluir, preste atenção que eu vou terminar agora. Enquanto o Senhor estava no Calvário, oferecendo-se ao Pai, lá no templo, estavam o sumo sacerdote, os sacerdotes e a multidão dos fiéis. Quando obtiveram o que queriam, a crucifixão, poucos judeus acompanharam. Todos foram para o templo. Por quê? Porque precisavam se purificar, precisavam oferecer o sacrifício vespertino, a imolação do cordeiro, por cujo sangue seriam purificados, para que no dia seguinte, sábado, pudesse celebrar a Páscoa. Foi exatamente nessa tarde de purificação dos judeus, de imolação do cordeiro, que o Senhor na cruz se oferece ao Pai, estabelecendo uma nova e eterna aliança. E o texto é muito bonito. Houve quem dissesse que eu dramatizo, e até gosto mesmo, porque não tem quem me auxilie para trazer uma baciazinha para eu dizer como foi. Lá no templo, Caifás pega numa taça de prata o sangue do cordeiro que tinha sido imolado sobre o altar do templo. O altar do templo era revestido de cima a baixo por uma cortina que impedia a assembleia de ver lá dentro, porque lá dentro era o lugar santo dos santos. Ninguém podia entrar naquele lugar. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer o sacrifício de expiação. Presta atenção. E enquanto Caifás, ele se aproxima e entra, passando pela cortina para oferecer a oferenda do sacrifício, e o povo estava lá, de cabeça baixa, pedindo perdão para se purificar com o sangue que seria aspergido sobre suas cabeças.
É quando o Senhor grita: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Em tuas mãos entrego o meu espírito. O que é que diz o Evangelho? A coluna do templo rachou. A cortina se rasgou de cima a baixo. Se abriu o santuário. O santuário era fechado. Eu penso que o Caifás lá dentro ficou perturbado, coitado. Coitado não, ele era culpado. E parece que o pai grita para Caifás: cala-te, chega de sangue de cabritos e de touros. Eu não quero mais isso, Caifás. A tua religião cede lugar ao verdadeiro culto que me é agradável. Desculpa a emoção e vocês vão entender. O sacrifício do meu filho, eu, feito homem, que se deu a mim para salvar a humanidade. Isto é a Eucaristia. Que pouca gente sabe. Pode aplaudir. Cortina rasgada, templo rachado, e se recordaram das palavras dele: destruí esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. E o Evangelho diz, não falava do templo de Salomão, mas do templo do seu corpo, onde todos nós habitamos, toda vez que comungamos do seu corpo e do seu sangue no pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão viverá. Nada nesse mundo se compara a uma Eucaristia. Quisera que vocês pudessem compreender um pouquinho a grandeza desse mistério, para terem 1000 razões de estarem com Ele em cada missa, de todo domingo, no dia em que Ele ressuscitou, estarem prestando-lhe culto por vós, por vossos filhos e pelo mundo inteiro. Ah, meus irmãos, quando a igreja, o povo de Deus, redescobrir o sentido precioso da Eucaristia, não precisaremos de sinos tocando nas igrejas. Todos perguntarão e vão querer saber qual é o horário do santo sacrifício. E todos dirão: eu não vou assistir missa, eu vou participar do sacrifício da minha salvação e da salvação do mundo inteiro, que não se repete, se renova, continua acontecendo até que Ele volte. E então ninguém mais vai dizer: quanto é a missa, padre? Horrível, como você disse. Nem ninguém mais vai dizer: eu quero uma missa para os 15 anos. Uma missa de posse de prefeito, uma missa de aniversário. Não, não existe isso. Não existe missa de defuntos, saibam. É preciso corrigir a tempo essas coisas. No sacrifício do Cordeiro de Deus, nós lembramos nós, porque começamos a dizer, dizendo: tem de piedade de nós, Senhor. Cristo tem de piedade de nós. Nós oramos, ouvimos a palavra, celebramos o sacrifício no pão e no vinho transubstanciados e lembramos a igreja, os que já morreram. Sim, lembramos diante dele. E aí é a melhor coisa que podemos fazer pelos que já se foram. Mas não é isso, missa para defunto, de jeito nenhum. Coisa ridícula de quem não sabe o que é a Eucaristia. Ou então alguém que possa dizer: eu quero uma missa, mas uma missa especial. Missa do Galo. Que missa do Galo? Missa do Papa. Que história é essa? O Papa Pedro hoje celebra como presbítero, em união com os seus irmãos presbíteros e bispos, a mesma coisa
que um humilde sacerdote, perdido num sertão, está a fazer. Não por méritos nossos, nós indignos, mas verdadeiramente constituídos por eles ministros do seu altar, celebramos o sacrifício dele por nós e pelo mundo inteiro. Isso é missa, isso é Eucaristia. À tarde eu continuarei falando de Eucaristia, que escolhi, querida Gilca, para encerrar esse retiro, um aprofundamento catequético, mistagógico, sobre o esplendor da Eucaristia. Vamos ficar de pé e cantar o hino eucarístico? Que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Mostre o sacrário, se possível. cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Jesus Eucarístico, Tu és o meu paraíso. Jesus Eucarístico, Tu és o meu paraíso. Jesus Eucarístico. Tu és o meu paraíso. Termino com uma palavra de um grande santo, São Pedro. Ele diz assim: São João Pedro, ele diz: se não amam a Eucaristia, é porque nunca a conheceram. Aí está o segredo. É estudo para nós. Eu me lembro de um fato que sempre eu conto, vocês já ouviram, mas tem tanta gente nos assistindo, e agora enquanto a gente cantava, a operadora colocou o sacrário desse santuário para vocês que estão em casa. Que criatividade! Porque é no sacrário que está o Senhor, dia e noite esperando por nós. É presença real, não é imagem, porque imagem nós veneramos, mas não passa de imagem. Na Eucaristia, a imagem cede lugar à presença. Sou eu, o pão vivo descido do céu. Amém. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Vamos para um intervalo. Eu passei bastante tempo, mas é assim mesmo. Agora vocês vão ter até meio-dia para meditar em silêncio. Saúdo as pessoas que vieram em grande número participar desse dia de retiro. Sejam bem-vindos. Reservem seus almoços agora no restaurante. Sintam-se em casa, acolhidos com todo o afeto, com toda a alegria no coração desse Padre. Vamos sair, encerrando nossa transmissão, cantando a Jesus Eucarístico. Não é mais pão, é Deus presente. Lindo, esse canto. Se vê, se sente o Cordeiro imolado sobre o altar. Não é mais vinho, é o sangue do Senhor que nos liberta e cura o nosso coração da dor. Não é mais pão, é Deus presente. Se vê, se sente o Cordeiro imolado sobre o altar. Não é mais vinho, é o sangue do Senhor que nos liberta e cura o nosso coração.